E abra em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, verso de número 5. Lucas 24, 5. Nós estamos iniciando uma série de mensagens esse mês, que é sobre ressurreição. Amém? Lucas, capítulo 24, verso 5. Quem achou, diga amém. Estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Pai, fala conosco nessa noite através da Tua palavra. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa. O Senhor conhece a necessidade de cada coração. Oh Espírito Santo, que nós possamos sair daqui nesta noite fria com o nosso coração aquecido pela Tua palavra. Que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra, tocados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, como eu disse, nós estamos numa série de mensagens iniciando esse mês sobre ressurreição. O mês de abril é um mês que tem que ser celebrado mesmo por nós cristãos. O mês de abril, que é o mês em que nós cristãos no mundo inteiro celebramos a Páscoa. Às vezes nós não temos a ideia da profundidade que é a Páscoa, porque nós crescemos nessa festa e que nos ensinaram sobre o coelhinho da Páscoa, sobre o chocolate, né? Tem gente esperando a hora de receber o ovo de Páscoa esse mês. Mas você sabe que a Páscoa, ela tem um significado espiritual muito forte. A Páscoa, ela acontece quando o povo de Israel está preso no Egito, está escravizado. Já falei isso aqui, você sabe disso, está escravizado. E Faraó está se levantando contra aquele povo de uma forma tão terrível que o povo está cansado. E a Bíblia diz que eles começam a orar e a pedir para Deus um libertador. Deus, envia alguém para nos libertar. Então Deus vai chamar Moisés, lá no Monte Horebe, ele participando ali, cuidando daquelas cabras. Ele vê a sarça ardendo. E Deus chama Moisés, e você conhece a história. Moisés vai até o Egito. As 10 pragas, e a última praga que foi a morte dos primogênitos, onde um cordeiro teve que ser morto e colocado o seu sangue nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não entrasse na casa onde o sangue ali estava. Aquele cordeiro simboliza Jesus Cristo. Vou pedir a ajuda do Aguinaldo, põe esse púlpito aqui para baixo, por favor, vou pregar aqui embaixo hoje. Então, quando o anjo ele vai passar naquelas casas, e ele chega no umbral da porta, ele vê aquele sangue do cordeiro, preste atenção aqui, o sangue, ele não entra naquela casa, ele passa, pastor Isaías, sobre aquela casa, e vai na outra casa.
E os primogênitos que tinham as suas casas com sangue no umbral, eles foram poupados. Depois desse evento, obrigado, Agnaldo, Deus abençoe. Depois desse evento, Faraó diz assim: olha, vão embora, saiam daqui, é a libertação do povo. Anos depois, milhares de anos depois, em uma Páscoa, Jesus vai celebrar a ceia. E Jesus vai dizer para os seus apóstolos: olha, esse pão que eu estou entregando para vocês é o meu corpo. E este suco da uva, este vinho, é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Assim como aquele cordeiro foi morto lá no Egito para que o povo fosse liberto, agora chegou a hora em que o Cordeiro de Deus vai ser morto, para não libertar de um país, mas para nos libertar do poder do pecado e da morte. Você entende que a Páscoa é o momento em que nós estamos dizendo: o nosso Jesus morreu e ressuscitou, e como igreja nós estamos esperando o retorno do nosso Mestre. Existe um pastor, um autor que eu gosto muito, que é Tim Keller. Ele é um pastor presbiteriano que morreu em 2023. Mas antes de morrer, ele escreve essa frase: a ressurreição não significa apenas que os cristãos têm esperança para o futuro, mas a ressurreição quer dizer que a esperança dos cristãos vem do futuro. O nosso futuro já está determinado. O nosso futuro é que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão arrebatados, e nós estaremos junto com Ele nos ares, adorando ao Senhor. Eu não sei se essa pregação hoje em dia tem mais adeptos. Eu não sei se esse sermão hoje em dia pega bem. Estão vendendo um evangelho que é tudo menos o evangelho. Não somos contra a prosperidade, não somos contra a riqueza. Como queremos ser prósperos? Quem aqui quer ser próspero? Eu quero. Se você não quer, eu quero, meu irmão. Eu quero. Eu ouvi dizer que Deus põe dinheiro na conta. Põe na minha, Jesus, que eu estou precisando. Mas eu não quero servir Jesus porque Ele põe dinheiro na conta. Eu não quero servir Jesus porque Ele faz isso ou porque Ele faz aquilo. Na realidade, nós servimos a Jesus porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Eu já vivi milagres de Deus, sim. Eu já vi a mão de Deus suprindo necessidades, sim. Mas eu também já vivi momentos em que Deus não fez nada. Já teve momentos em que Deus supriu a necessidade de forma milagrosa. Você vai acreditar se você quiser. Quando eu tinha acabado de me casar com a pastora Lília, logo em seguida, ela ficou grávida do nosso primeiro filho, acabou perdendo, depois veio o Davi. Naquela época nós tínhamos uma dificuldade financeira muito grande. Hoje nós estamos bem melhor. Mas naquela época nós passávamos por uma dificuldade financeira muito grande. E eu lembro que o Davi estava precisando de leite, ou era fralda, uma coisa assim. E eu sabia que não tinha R$1 na minha conta. Eu sabia, Vanessa, que não tinha R$1 na minha conta. Tinha uma conta no Bradesco. Eu andando na rua, eu senti no meu coração: eu vou lá naquele caixa eletrônico. Coisa de crente, irmão. Se você acreditar, problema é seu. Se você não acreditar também, aconteceu comigo, não foi com você. E eu voltei e falei assim: eu vou naquele caixa e vou pôr R$50 lá e vou sacar. E depois eu mesmo falei comigo: você é doido, você vai passar uma vergonha.
E resumindo a história, eu fui lá, coloquei o cartão, eu sabia que não tinha dinheiro, eu coloquei R$50, quer você acredite ou não, saiu R$50. E depois eu fiquei pensando, por que eu não coloquei 200? E eu comprei o leite, eu trouxe, eu acho que era leite e fralda, e eu trouxe para casa. Mas a gente é mal acostumado, porque teve uma vez que eu estava também necessitado, eu falei, rapaz, aconteceu aquela vez, vai acontecer de novo. Eu vou lá, e eu vou pôr, e vai sair. Eu fui e coloquei, não saiu nada. Ai, pastor, foi coincidência, alguém depositou um dinheiro, eu sabia que eu não tinha, irmão. Se alguém depositou, foi Deus que mandou. Já vivi tantos milagres da provisão de Deus. Mas tem hora que Deus também não vai fazer. Pergunta para o seu irmão aí, quando ele não fizer? Vai continuar adorando, meu irmão? Vai continuar glorificando? É interessante que essas mulheres, elas foram até o túmulo, porque para elas era o fim. As mulheres foram ao túmulo esperando encontrar um corpo, mas elas encontraram um anúncio de vida. Olha, você entrou aqui hoje achando que ia ser só mais um culto, mas eu quero declarar, mesmo você não acreditando, que hoje será o culto em que Deus vai trazer vida em situações que estão mortas. A ressurreição, do ponto de vista da nossa fé, é onde o limite da morte se quebra e a vida eterna começa. Talvez você chegou aqui no limite, não tem mais como. Eu nem estou falando do limite do cartão, mas pode ser esse também. Mas o nosso limite é aonde a fé começa a aparecer. Você chegou no seu limite? Glória a Deus. Quando nós chegamos no nosso limite, agora é a hora de Deus começar a agir. Deus, eu não aguento mais. Eu estou no meu limite. E tem limite maior para nós do que a morte? Quero ler com vocês do verso 1 ao 3. Mateus 24. Cadê aquele logo bonito da ressurreição? Não colocou? Não ficou bonito? O Fábio trabalhou, ficou tão bonito. Depois você coloca aí. Mas no primeiro dia da semana, Lucas 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram uma pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Algumas lições que eu aprendo nesses versículos. Primeiro, a atitude dessas mulheres é uma atitude de amor, mas ao mesmo tempo que é uma atitude de amor, é uma atitude de luto. Elas se levantam, pastor Eliseu, e elas vão ao túmulo. É uma atitude ousada, é uma atitude de amor. Enquanto os homens que diziam que estariam com Jesus até a morte estavam escondidos, as mulheres estavam indo até o túmulo. É interessante como até hoje, nas igrejas, as mulheres são aquelas que se levantam para fazer as coisas, e a gente tem que ficar falando para os homens, vamos rapaz, bora. Mas se tem uma cambada que é difícil trabalhar na igreja, é homem, porque tudo que você propõe, sempre tem uma dificuldade. As irmãs vão para o sítio, lá no sítio das irmãs tem piscina aquecida, lá no sítio das irmãs tem sauna, lá no sítio das irmãs tem ofurô, mas você chama o irmão para fazer um churrasco, começa a ficar reclamando, olha o preço da carne, olha o preço da carne. Em nome de Jesus, meu irmão, se levanta para fazer a obra de Deus. Quando
Nós vamos levar esses homens para uma piscina. Não ri não, irmão, que eu ri também. As irmãs marcaram para ir para o sítio. E os irmãos, cadê um glória a Deus? Nem um glória a Deus sai, meu Deus do céu. Só os homens da igreja, pelo amor de Deus, dão glória a Deus. Ei, varões, Senhor, ressuscita. Olha só que interessante, voltando a esse texto, a atitude delas é uma atitude de amor, mas também atitude de luto. Pior do que elas, só Pedro, que falou que não ia negar ele, já tinha negado, fugido e se escondido. Levaram especiarias, gesto simbólico de alguém que aceita que o fim chegou. E o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, e eu vou pregar do jeito que ele falou no meu coração. E ele manda eu dizer para essa igreja o seguinte: talvez você já preparou as especiarias, você já está com óleo, e você está indo ungir o sonho que já morreu, o projeto que já morreu, o curso que você ia fazer, não quer fazer mais. Mas hoje é noite da sua expectativa ser frustrada, porque hoje entra a vontade de Deus na sua vida. Então aplauda Ele, para você ficar bem quentinho nessa noite fria. Aleluia. Que surpresa, o túmulo está vazio. Não, falta um glória a Deus. Ô guitarrista, vai aí, meu irmão, vai junto comigo aí. Que surpresa, o túmulo está vazio. Você estava indo enterrar o seu projeto, mas fala para o seu irmão: que surpresa! Fala para ele: que surpresa! Que surpresa! O túmulo está vazio. Vou deixar de ir para essa igreja, vou deixar de ser crente, vou largar esse serviço, não quero mais saber desse casamento, não vou mais lutar por esse homem, não vou mais lutar por essa mulher, não vou mais lutar por esse filho, não vou mais lutar por esse emprego. Surpresa, o túmulo está vazio. Aleluia. Eu vou jogar a toalha. Surpresa, o túmulo está vazio. Eu vou desistir, eu também tentei desistir, meu irmão. Quantas vezes eu falei: para que eu fui inventar esse negócio de ser pastor? Eu devia ter aceitado meu segundo cargo na escola. Eu ia trabalhar em 2 períodos, ganhar 2 salários, ter 2 empregos, mas fui aceitar ser pastor. Oh meu Deus, eu não quero mais, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Aí Deus fala: surpresa, filho, o túmulo está vazio. Aleluia. O vazio do túmulo. Eu estou cheio de frase hoje. Coloca essas frases na internet para ver se a gente ganha dinheiro. Fala para o seu irmão: o vazio do túmulo grita que a promessa venceu a lógica. Pela lógica, morto não ressuscita, mas pela promessa, morto ressuscita. Pela lógica, acabou. Pela lógica, é para a gente sentar e chorar. Mas pela promessa, nós continuamos acreditando. Eu vou ser tão sincero com vocês. Quantas vezes Deus fala: eu vou te colocar dirigindo um grande povo. Ele fala de quantidade. Eu vejo essas cadeiras vazias. Eu falo para Deus: Deus, pela lógica está tudo vazio. Mas o Espírito Santo fala: tem uma promessa. Jesus, meu guia é amigo
protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Diga: nele confiarei. Ajuda aí, pessoal do louvor, para eu tomar uma água. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Vamos dizer: Jesus, meu guia. Ajuda aí, irmão, para tomar uma água. De Jesus aqui, ressuscitando sonhos, ressuscitando projetos. Seu amor. Segura. Oh, glória! Tá sentindo? Meu querido. Eu vou lá para o culto, é só mais uma noite fria. É noite que a sua expectativa está sendo frustrada. Eu quero declarar que o céu está sendo aberto e a bênção derramada sobre a nossa vida. Elas levaram especiarias, elas levaram o amor, mas elas foram no lugar errado. A pergunta continua ecoando. Lucas 24:5. Por que buscai um vivo entre os mortos? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ali o anjo estava repreendendo, mas ao mesmo tempo que estava repreendendo, ele estava revelando. Hoje Deus está repreendendo a nossa falta de fé, mas está revelando que Ele continua com as promessas sobre a nossa vida. Elas estavam com a visão presa na morte, mas os anjos já sabiam que Jesus havia ressuscitado. Você e eu entramos aqui muitas vezes com a nossa visão presa no que morreu, mas Deus está mandando anjos. Eu não sei como isso funciona, mas eu quero declarar anjos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso carro, eu não sei como vai ser, eu não sei, mas Deus vai fazer. Ele vai fazer com que a vida venha sobre nós. Eu não sei, queridos, eu não sei. Aleluia. Quando eu tinha 5 anos de idade, olha como que as coisas são. Isso está gravado na minha mente até hoje. Meu pai morreu de um infarto fulminante. Ficamos em 7 irmãos. 7. Tem uma coisa que a psicologia deve explicar. Eu lembro de eu entrando na porta de casa, minha mãe chorando, com uma coberta no colo, falando assim: o que vai ser de nós, meu filho? Eu tinha 5 anos, eu não sabia nem o que ela estava falando.
Mas eu sei de uma coisa: Deus cuidou de todos. Eu sou o mais novo e eu vou fazer 42 esse ano. Nenhum dos meus irmãos passou fome. Nenhum dos meus irmãos caiu para criminalidade ou para qualquer outra coisa. Deus supre a necessidade. Talvez você está perguntando para Deus: Deus, como vai ser? E eu vou te dizer: eu não sei como vai ser, mas Deus já sabe. Eu, pastor Oséias, não sei, mas Deus sabe como vai ser. A única coisa é que a gente acredite que não adianta procurar no meio dos mortos aquilo que já está vivo. Deus restaura. A pergunta que eu te faço para a gente terminar e orar: qual túmulo você estava indo? Da vida espiritual apagada, dos relacionamentos destruídos, do ministério estagnado, da saúde emocional em ruínas, das finanças sem esperança, do chamado enterrado, etc, etc, etc. Mas ao chegar neste túmulo, eu e você vamos descobrir que esse não é o nosso lugar. E se esse não é o nosso lugar, pastor, onde é? É o lugar que o anjo disse: voltai e anunciai que ele vive. Voltai e anunciai que ele vive. Pode subir, nós vamos terminar cantando esse Jesus mesmo. Sei que tinha outro hino. Romanos 8:11 diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que em vocês habita. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e ainda que a gente morra, esse Espírito nos trará a vida. Nós não estamos aqui fazendo uma conferência no dia 17 ao dia 20, a conferência Ele Vive, só por uma religiosidade. Nós não estamos aqui nesses domingos de ressurreição por uma religiosidade. Nós estamos lembrando que se Jesus não houvesse ressuscitado, não tem sentido nenhum nós estarmos aqui. Se Deus não existe, não tem sentido. É a dúvida de Pascal. Se Deus não existe, então está tudo certo. Todos nós vamos morrer e iremos desaparecer. É o nada. Essa é a dúvida de Pascal. Se Deus não existe, beleza. Ao morrermos, virá o nada. Sem sentido isso, né? Mas Pascal continua dizendo: mas se Deus existe, se Deus existe, ao morrer, nós vamos ter que nos apresentar diante dele. Para o ateu, não sei qual vai ser a justificativa, mas a minha vai ser: Jesus
meu guia.